Veja bem, meu marido já na adolescência descobriu a paixão pela bateria. E ele estava congregando numa igreja que não aceitava a bateria. Eita. Gente, a bateria foi demonizada até bem pouco tempo atrás. Alguns ritmos, né, são demonizados até hoje. E ainda tem uns bateristas bem complicados. Quando eu entrei no Diante do Trono, foi tudo muito assustador, era tudo muito grandioso. Eu vim curtir o Diante do Trono no final, quando a Ana voltou pro Brasil. Aí eu fiquei mais leve, mas acho que nos primeiros 3, 4 anos eu só sofri, eu só chorei, era só um peso, eu queria ir embora. Eu lidei muito com isso, né? Eu até ia te perguntar assim, o que foram algumas coisas que você aprendeu assim? Você falou, aprendi muito com a Ana. Quais foram coisas que você aprendeu assim que você carrega até hoje? Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Toda segunda-feira, 10 da manhã, nós estamos aqui nessa mesa abençoada e com você, sentado à mesa com a gente aqui nessa conversa. Eu tenho certeza que vai ser extremamente abençoado hoje. E eu queria te fazer um pedido antes da gente começar. Se inscreve no canal, amado. Ô, amado, você não pode ficar assistindo tudo que a gente produz aqui, não se inscrever no canal, então se inscreve. Se você tá só ouvindo, também se inscreve nas plataformas de podcast para você receber tudo que a gente está produzindo, que tem só um objetivo, deixar você mais parecido com Jesus. Então, quando você se inscrever, a gente vai ir mandando todo o conteúdo para você. Então tem vários vídeos durante a semana, às vezes é uma pregação, às vezes é um vídeo, às vezes é outra pessoa fazendo podcast aqui, mas tudo tem esse objetivo de cooperar no seu discipulado aí, de você se parecer cada dia mais com Jesus, beleza? Então vamos embora, podcast de hoje. Ana, obrigado. Obrigada eu, pastor. Você tá aqui. Que bênção, que honra. Muito bom, que bom que deu certo. Graças a Deus. Graças Tudo no a tempo Deus. de Deus. Exato. Poxa, eu gosto muito de… A primeira vez que a pessoa vem, eu gosto muito de perguntar assim, como é que foi o seu encontro pessoal com Jesus, né? Você já vem de uma família de cristãos, são os pais cristãos? Se sim, como é que foi o seu encontro? Bem, a minha família é de tradição católica, né? Sempre nos levando para a igreja. As memórias que eu tenho de infância são essas. Sim. Desse contato. Então, praticante mesmo. Isso. Uma família bem praticante no catolicismo, né? E eu adoro falar sobre isso porque, para falar da minha conversão, eu falo da conversão da minha mãe. E ela começou a participar de um grupo de estudos na Igreja Católica, né? Alguns colegas ali tiveram essa brilhante ideia. Isso em Fortaleza. Fortaleza, isso. Legal. Fortaleza ainda. E comecinho da década de 90. Então, eles se reuniram para estudar a Bíblia e começaram a ter outro entendimento acerca da palavra, né? Então, daqui a pouco, inclusive, eu estava até com a minha mãe esses dias e ela estava relembrando, contando essa história, né? Que eu já ouvi algumas vezes, mas tiveram uns elementos novos aí. Então, ela conta que já não conseguia mais permanecer ali naquela comunidade. E aí, paralelo a toda essa descoberta… Então, ninguém estava evangelizando eles? Não. Eles reuniram para estudar a Bíblia? Dentro da Igreja Católica. E começaram a chegar em conclusões. Exato. Ela já começou a questionar, mas a palavra não fala isso, a Bíblia não fala isso. E ela até se percebeu não benquista mais ali. Só que o interessante é que ela teve esse encontro com Jesus, né, ao estudar a palavra. E pouco tempo depois, muitos daqueles amigos também tiveram essa experiência com Jesus. Então, começou com ela, mas depois todos foram levados, né? Todos foram para um novo momento na história. E então, paralelo a esse tempo ali de estudo bíblico, uma igreja perto da nossa casa estava sendo levantada, uma igreja batista. Era sustentada, né, toda levantada pela missão norte-americana. E eu me lembro que eram missionários e missionários do Texas que estavam ali. Doaram suas férias para levantar algumas igrejas em Fortaleza, né? E principalmente na periferia. Eu morava na periferia de Fortaleza. Então, deu tudo certo. Quando aquela igreja foi inaugurada, a minha mãe foi àquele culto, né? E ali ela tomou, então… Ela fez a confissão pública, porque como ela me contou recentemente, ela já tinha aceito Jesus no seu coração. Ela quis dizer publicamente, olha, eu o aceito, recebo como meu Senhor e Salvador. Então é claro que, como uma mãe, né, que descobre algo incrível, Cristo na sua vida, ela levou os seus filhos para a igreja.
E não demorou muito que eu também, logo nos primeiros cultos ali, eu que já estava sendo evangelizada por aqueles missionários, né? Porque, interessante, a gente saía da escola e ficou assim um ponto de encontro ali naquela obra, naquela edificação. Por quê? Eles falavam uma língua que ninguém entendia. Isso era década atraente. 91, 92. Então, a gente ficava na escola, era aquele burburinho todo, né? Quem é aquele povo? Quem são aqueles missionários falando, né, falando daquele jeito? Então a gente saía da escola e ia todo mundo ali. E como eles perceberam esse movimento com as crianças, cercando a edificação, alguns irmãos, né, pastores e irmãs também em Cristo, começaram a trazer literatura bíblica infantil. Então, quando a igreja inaugurou, a gente já estava assim, uma super simpatia, né, com aquele povo. Então, a minha experiência com Jesus se deu dessa forma, Olha, naquela que legal. igreja. E aí você tinha quantos anos? Eu tinha 12. 12 anos. 12 anos. Eu já tinha uma vivência com a música desde os 7 anos de idade. E, inclusive, a minha mãe era a empresária. A gente tinha um grupo cover, né? Nessa mesma escola. Tudo aconteceu nessa minha escola. Tudo. Muita história, né? Então, era um grupo de amigos e a gente se reunia, se preparava, ensaiava exaustivamente, né? Pra copiar, né? Todos aqueles artistas infantis. Então era cover meio geral. Geral, sabe? Então, o pessoal aí da década de 80 vai E saber quem, o que eu tô assim, falando. quem que era? Xuxa, Angélica, Mara, Trem Que da legal, Alegria. legal. E a gente foi se aperfeiçoando tanto, ganhando concursos. E aí você tinha, a partir dos 7 anos? Desde os 7 anos já trabalhava. E aí você ia viajando A gente atendia basicamente Fortaleza e alguns lugares do interior do estado. E em que eventos, assim, acontecia? Aniversário de criança, alguns eventos promovidos pela Secretaria de Cultura do estado, né? Enfim, promovidos pela prefeitura. A coisa estava crescendo tanto que, para você ter uma ideia, quando chegava semana de prova, né, e a gente tinha também uma agenda já bem, sabe, intensa. É mesmo? As provas eram aplicadas na nossa casa. Porque a gente tinha todo esse trabalho. Então, a escola não é que tivesse um tratamento diferenciado com a gente, mas entendia que a gente estava no momento e também, de certa forma, a gente promovia, né, a escola. Então, enfim, eu já tinha todo esse trabalho. Então, quando eu me converti ali na igreja, né, passado um tempo, depois de ser discipulada, não foi logo de imediato. E eu acho importantíssimo falar isso, porque a gente vê hoje, né, as coisas sendo tão atropeladas. E eu me lembro que foram 8, se não 9 meses de discipulado intenso. Toda terça-feira eu me encontrava com a minha pastora e ela me ensinava a palavra. Eu comecei pelo Evangelho de João, né? Então a minha conversão também, posso dizer, se deu assim muito com esse mergulho na palavra, né? E curas tão maravilhosas, obras tão impressionantes assim que eu precisava, mesmo sendo ainda uma adolescente, né? Mas eu já tinha aí um histórico de abuso sexual de muitos anos. Então, eu louvo a Deus, agradeço tanto a Deus pela minha mãe, porque trouxe o evangelho. Eu digo para ela que é o maior legado que ela podia ter e deixar pra gente. Então, eu não sei onde eu estaria se Jesus não tivesse entrado na minha vida naquele momento, aos 12 anos de idade. E aí você falou assim que teve esse discipulado acontecendo. Então, nesse período, você não se envolveu na música, na comunidade? De forma alguma. Eu ia para os cultos, né? Assistia, tinha muita vontade mesmo. Né? A gente quer logo cantar e aquelas canções belíssimas da igreja, do inário, né? Do cantor cristão. Eu tinha um livrinho de corinhos, então eu queria muito, né? Eu tava aprendendo para já cantar na igreja, mas foi meio que aquele balde de água fria, né? E eu fui colocada nesse lugar de ser cuidada, de ser apresentada a palavra, a doutrina batista também, né? Então, depois desse tempo, depois de quase um ano assim, foi que eu comecei a servir, né, no Ministério de Louvor da igreja local. Que legal. E isso é um negócio tão importante hoje, assim, aqui na família Dizascope, a gente tem tentado, assim, seguir isso, né, de o ponto de partida do servir não ser o dom. Uau. Né, mas ser relacionamento,
né? E realmente a gente tem uma mensagem junto para proclamar, né? Sim. Então a pessoa chega, às vezes ela é cheia de dons, mas calma, né? Calma, porque precisa fluir de uma família o que nós estamos fazendo. Sim. E o que eu percebo é isso, assim, a gente às vezes organiza por exemplo, no seu contexto, um ministério de louvor que as pessoas nem se gostam. Verdade. É verdade. Elas nem se falam, elas nem se dão. Só que cada um tem o seu dom, junta todo mundo e vamos fazer aqui o ministério de louvor. Então a gente tem, sabe, assim, tentado lutar por isso, de tipo, eu acredito que uma pregação, uma canção que saia de uma família, no sentido de pessoas aliançadas, é muito poderoso. Com certeza, com certeza. Inclusive, o que você está falando me fez lembrar de um movimento que a gente viu acontecer lá em Fortaleza. Você sabe que o forró é o nosso estilo musical típico, né? E fala tanto da nossa cultura, do nosso povo. E eu me lembro que houve um momento em que muitos forrozeiros, né, muitos cantores, músicos de forma geral, se converteram, né? Foram se convertendo, indo para igrejas e agora se posicionando como cristãos, como protestantes e logo sendo colocados para uma posição de liderança nas igrejas, né? Só que passado um tempo, esse amor esfriou, né? Eles não permaneceram. E acabou que muitos, né, são influenciados por esse tipo de comportamento. Por isso que eu acho tão importante ter esse cuidado, ter esse discipulado, a gente entender, a gente pensar sobre a decisão que a gente está tomando, né? Acho que muitas pessoas aceitam Jesus pela emoção, porque a música é atraente, porque a palavra é muito boa, de fato porque o ambiente é muito gostoso, aquela atmosfera de culto é incrível. E quando a gente está junto, louvando e vivendo aquele momento é realmente quase que irresistível. Mas eu penso que muitas pessoas não têm ideia do que estão fazendo, né, a priori, assim. Então, é importante ter esse pós-culto, né, para pensar, é isso mesmo que você quer, essa decisão que você tomou. Então, você sabe agora o que está te esperando daqui para frente. Então, eu vivi tudo isso. Eu acho que começar dessa forma me fez muito bem. E até porque, assim, o modus operandi do mundo é de abuso, né? E é lógico que, assim, o abuso é uma palavra muito forte, mas é de usar, né? Então, aparece alguém aqui com uma capacidade, a gente vai usar essa pessoa, né? E a igreja precisava ser diferente, né? E às vezes a pessoa vem e ela experimenta a mesma coisa. Entendeu? Ela ia lá no aniversário, no show, na prefeitura, beleza. Agora ela vai em outros contextos. Ok, isso mudou. Mas às vezes o modus operandi é igual, né? De usar o dom, né? Então, eu acho que é algo pra gente pensar muito. Porque Paulo vai falar para Timóteo, não impõe as mãos precipitadamente. Não coloca alguém neófito na liderança. E aí é interessante que ele vai falar para não destruí-lo. Então ele nem fala assim, porque senão ele vai ensinar errado o povo. É lógico que tem isso. Mas no fim, é isso que você está falando. Essas pessoas nem estão na igreja mais. Porque quando elas percebem, nós estamos me usando de novo, né? E daqui a pouco elas vão embora de novo, né? E não encontram esse verdadeiro evangelho, né? Verdade. Eu fico também observando, eu penso que hoje a gente já vê mais esse cuidado. Talvez tenham aprendido lá atrás, né? Um pouco lá atrás. Então hoje, eu particularmente estou numa igreja onde muitas pessoas têm vindo, né? Muitas personalidades, muitas influências, ministros, cantores. E a gente percebe já esse cuidado, sabe? Calma, vem aqui, ouve a palavra, vem comungar com a gente, sabe? Vem ter bases aí na palavra. E aí, vamos ver o que Jesus tem pra frente, né? Pra você. Então, eu acredito que de um modo geral, a gente hoje tem mais… Eu percebo esse cuidado. Não, sim, com certeza. Percebo. Uma coisa que Deus falou comigo, cara, foi muito poderoso, assim. É que… às vezes a gente tenta liderar através de admiração. E como é que lidera por admiração? É a liderança que ela é centrada no seu dom, né? Agora ele nos chama a liderar por autoridade. E como é que lidera por autoridade? É a liderança que é centrada em quem você verdadeiramente é. Exatamente. Então, só que você realmente revelar quem você é, e tem coisas boas e ruins. Tem dias bons e ruins. Então é você realmente estar se relacionando com as pessoas e elas vendo todas as suas partes,
né, de as coisas boas e as suas falhas, os seus, né? Só que ali flui a autoridade. Exatamente. Né? Então, é desse lugar de relacionamento que a gente precisa partir. Isso é muito legal. De que fizeram com você. Isso é muito bom. E aí, mas aí, naturalmente, claro, você começou a se envolver com a música ali na igreja. Isso, assim. aconteceu, né? Aconteceu. Passado esse tempo, comecei a me envolver e daqui a pouco a liderar também. E também, passado um pouco mais de tempo, já não era só na igreja local. Eu comecei a receber convites para ter contato com outras igrejas e denominações. E foi muito enriquecedor para mim essa coisa de perceber que a Batista não era o mundo, era o meu mundo, sim, né? Sim. Mas foi um tempo de muita descoberta. Eu lembro que eu fui ministrar num congresso de adolescentes na Assembleia de Deus. E aí eu vi aquele monte de adolescentes, né, sendo batizados com o Espírito Santo, que era uma coisa que, na época, né, na minha igreja não era explorado, não havia esse entendimento. Então, eu vi coisas muito incríveis, né, e aprendi com os presbiterianos, e aprendi com os irmãos da congregacional, e também os mistérios dos irmãos da Deus é Amor. Então, foi um tempo que eu cresci demais, né? E tentando também capturar o que era bom de tudo, né? Sabe, no meu entendimento, segundo a palavra sempre como regra de fé e prática, né? O que era bom para mim e o que não era. Então, fui construindo, né, não só a minha vida cristã, mas essa liderança de louvor também, não é? Então, a gente começou, eu digo a gente porque aí daqui a pouco meu namorado, né, que veio a ser o meu marido, né, a gente já estava junto, isso já é 97, 98, então já estávamos juntos, servindo ao Senhor, e aqui já fazemos parte de ministérios interdenominacionais, e que também foi uma grande escola também de conviver com essas pessoas que, mesmo sendo de igrejas diferentes, né, de doutrinas diferentes, mas a gente tinha um só objetivo, né? Sim. Levar todo o povo ali no Ceará a adorar, a ter essa experiência tão profunda com o Senhor em adoração. E assim, para mim, esse foi assim, um dos maiores legados que meu pai me deixou. Porque meu pai viveu isso por pregar sobre família, né? Então, meu pai prega sobre família e casamento, e esse tema fez ele entrar em todos os lugares. Então, apesar de ele ter uma origem Assembleia de Deus, ele ia na Batista, na Presbiteriana, e foi uma das coisas que ele mais me ensinou, assim, de tipo, às vezes você achava estranho a cultura do outro, né? Mas quando você senta à mesa, você vê Jesus naquela pessoa, né? Verdade. Que faz totalmente diferente de você, né? E como isso vai expandindo a nossa mente, né? Você sair ali da sua bolha ali. Totalmente. E ir entrando em contato com todos esses, né? Totalmente. Eu me lembro de um grande confronto. Houve um convite para uma igreja de usos e costumes. E isso ainda nessa época, né? Hoje é claro que, vivendo o ministério, a gente tem totalmente essa consciência do servir, né? Eu abriria mão de qualquer coisa, de qualquer roupa, de qualquer maquiagem, contudo que as pessoas recebessem a mensagem. Era o que mais importa hoje, mas eu nem sempre tive esse entendimento, né? Então, eu vinha de uma denominação que eu podia colocar uma calça jeans, podia colocar uma maquiagem, um brinco, até que eu recebo um convite para um lugar em que eu não podia, né? Eu tinha todo um protocolo. Um dress code aí, vou dizer, né? E aí eu falei, não, né? Eu lembro que eu fiquei muito revoltada. Vou falei, mudar quem eu sou. Claro, se eles estão me convidando, né, e sabem quem eu sou, por que eu vou ter que me transformar numa outra pessoa, né? E eu também me lembro que o meu marido, né, sempre, Devaldo sempre foi essa pessoa que coloca os meus pés no chão. Ele é tudo, ele é o produtor, é o baterista, é o marido, é o pastor, é o que me confronta sempre. E ele, né, naquele dia, ainda em Fortaleza, ele, né, trouxe essa palavra e eu fui realmente abrindo mão, ainda com o coração endurecido, né? Mas essas primeiras experiências me levaram a esse lugar. E é interessante que revelaram também muitas coisas dentro de mim, né? Muito do que eu sentia. Então, como a gente ouve muito, exato, a crise revela o caráter, né? Mas foi e tem sido sempre uma delícia ter contato com os meus irmãos e aprender com eles também. Eu tive experiência de pedir pra eu tirar a barba pra ir pregar. Ai, meu Deus! E aí, pastor? E aí? Meu Deus! Aí é o limite, né? Uau! Calma, tem limites. E o pior é que na ocasião eu tirei.
né? Por quê? Mas por que eu tirei? Você tirou. Porque eu tinha sido convidado, eu fechei com o pessoal em janeiro, fevereiro, assim. E eu não tinha barba. E aí o evento era em novembro. E aí eu decidi naquele momento que deixar crescer. Então foi chegando Que difícil. outubro, perto de novembro, os caras foram olhar a minha rede social, tava barbudo, né? Aí eles me ligaram, pô, o pastor pediu, se tem como, tal, né? Meu Você Deus. tirar, tal. Aí eu falei, mas ó, e se eu falar que não tem? Ah, então a gente vai ter que cancelar. Vai. Aí eu orei, pensei, falei com a minha esposa e tal. Aí eu falei, não, eu vou honrá-los, né? Porque era justo, né? Sim, Me convidou, sim. eu tinha outro rosto. Sim, sim. Eu dou tanta graças a Deus. Eu tava até conversando com o Devaldo esses dias sobre isso, da liberdade que a gente desfruta hoje. Isso é E é verdade. claro que cada nova geração desfruta de uma nova liberdade. Porque, veja bem, meu marido já na adolescência descobriu a paixão pela bateria. E ele estava congregando numa igreja que não aceitava a bateria. Eita. Então a gente ficou pensando, né, assim, sobre quantas pessoas, né, às vezes até se afastaram da igreja porque dentro de si tinham esse amor, essa paixão gerada pelo próprio Espírito, mas não podiam, né, eram criticadas, eram demonizadas, né? Gente, a bateria foi demonizada até bem pouco tempo atrás. Alguns ritmos, né, são demonizados até hoje. E ainda tem uns bateristas bem complicados. Tá falando isso que o Devaldo tá aqui no bastidor. Mas olha só, você teve, né, essa situação aí com a sua barba. E é claro que tem coisas das quais a gente não pode abrir mão. Não, hoje. Exato. Mas, meu Deus, hoje a gente caminha nessa liberdade da barba, da bateria, né? De algumas coisas que antes nos separavam da comunhão, né? Nos excluíam. Mas hoje, graças a Deus. Minha cabeça hoje é assim. O que eu não posso mudar a mensagem. Então, se alguém ligar pra mim e falar assim, cara, você pode não falar aqui tal coisa? Aí… eu não vou. Exato. Aí eu não vou, porque é negociável. Né? Ah, poxa, aqui se vestem mais assim, assado, né? Hoje em dia eu não tiraria a barba, né? Mas, até porque a pessoa já me conhece, se tá me convidando, ela, né? Eu já sabe como eu sou. Mas, assim, mas a mensagem… Tanto que, na ocasião, eu falei. Entendeu? Eu falei assim, olha, me pediram pra tirar a barba, né? E eu tirei e tal, beleza. Só que eu acho que vocês estão perguntando sobre um assunto que é muito secundário. Falei assim, se vocês ligassem lá em casa e falassem, eu preciso falar com sua esposa pra saber se eu posso ir aí pregar, aí faz muito mais sentido. Se vocês ligassem pro meu pastor e falassem, ele participa aí, serve de verdade e tal. Eu falei muito. Se vocês ligassem pros meus filhos e perguntassem, cara, ele tem sido um bom pai. Então, são as coisas que poderiam realmente comprometer, respaldar ele não deveria vir aqui. Mas vocês pediram sobre uma das únicas coisas que… Sim, entendeu? Não tem… Então, assim, eu fui. Mas acho que eu nunca mais voltei. Importante como termina. Não, mas foi bom. Acho que a gente não pode negociar a mensagem. São aprendizados, né? São aprendizados do caminho, assim. Mais é legal esse trabalho de você ter que ir aprendendo como que você vai entrar e sair de cada lugar. Eu acho isso muito legal, assim. E até hoje eu tenho uma cabeça, por eu ser um pastor local, muito mais de tipo assim, como eu posso construir aqui junto com você? Porque às vezes eu percebia que eu pregava uma mensagem que desconstruía o que o pessoal estava fazendo, né? Mas hoje eu até pergunto muito, pastor, o que o senhor quer aqui? Que direção o senhor quer que a gente vá aqui? Né, o que vocês estão construindo, o que o senhor tem falado com vocês aqui. Com certeza. Pra gente, porque quando eu recebo pessoas aqui, eu quero que eles façam isso, né? Isso, cooperar com o que o Espírito já tá fazendo aqui, né? Eu adoro isso também, inclusive, o pessoal da minha banda, assim, vive uns perrengues de vez em quando. Né? Porque até pra eu não, sabe, me acostumar com o que eu faço há quase mais de 25 anos, vou dizer assim, né? Depois vocês fazem as contas aí da minha idade. Eu tô aqui calculando aqui. Mas, sabe, a gente tem que ter esse cuidado também de não cair no automático, né? De não se acostumar. Então, gente, sério, diante de Deus,
Minha banda tá comigo, todo mundo que vira essa entrevista depois vai concordar. A gente não tem uma lista de louvor assim igual a outra. Sabe, se a conferência é sobre o Espírito Santo, então peraí. Vamos achar aqui. Vamos ver, né, o que a gente tem no nosso repertório, o que a gente pode acrescentar. Sempre mando pra minha banda, pro meu tecladista. Você conhece a música tal? Aquela do Logos. A gente vai lá atrás, a gente abre o baú mesmo, se for necessário. Você acredita que teve uma vez que a pastora estava pregando sobre Moisés e a liderança ali atravessando o Mar Vermelho, todo aquele episódio e toda essa vitória do povo de Deus, e só vinha na minha cabeça: eis o mar atrás em Faraó. Shirley Carvalhais, né? Porque nos trouxe aqui Moisés. Gente, e assim, ministro de louvor não tem paz na hora da pregação. A gente não tem paz. Porque a gente fica assim, meu Deus, que música, né? Qual a música que nós vamos fazer, assim, pra cooperar com o que, né, o Senhor está fazendo com essa palavra, com essa mensagem. E só vinha essa música. E aí eu mandei mensagem, né? Graças a Deus pelo WhatsApp. Falei, banda, vocês conhecem Faraó, Deus? Gente, por favor, gente, é essa música, vocês estão vendo aí, não tem outra, não é? E aí, os meninos, assim, tão generosamente falaram assim, Ana, já conhecia, não é? Músico de igreja também sabe tudo, isso é né? muito bom. Então, os que não sabiam, falaram assim, eu vou aprender, eu vou ouvir aqui. Gente, sério, assim, o céu desceu naquela igreja. Isso é muito legal. O céu desceu, sabe? E a gente sai com aquela sensação assim, meu Deus, era isso. E a gente sai da zona de conforto, a gente tá ali pra servir. Então, eu fui na Upper Room, lá em Dallas, né? Quero conhecer. É muito legal. E eles compartilharam comigo o manual deles de sala de oração, como é que eles... E uma coisa que eu achei muito legal, eles falam assim, alguém tem que discernir o que o céu tá falando. E todos os outros têm que ser humildes de seguir. Ele falou, então, às vezes é o músico, ou às vezes é o intercessor. Entendeu? Que percebeu, cara, o tema hoje de Deus aqui é amor. Então, todo mundo vai ser humilde em submeter aquilo e falar qual é a música de amor, entendeu? Ou, às vezes, é o músico que discerne qual é. E aí eu vou mudar minha pregação porque foi discernido ali. Então, é isso, né? De a gente ter essa humildade, né? Porque às vezes a gente fala, não, tem essa aqui que eu quero cantar, essa que eu mais gosto. E às vezes não tem nada a ver com o que tá acontecendo no ambiente, né? Exato. Então a gente deixa, às vezes, porque é o espírito guiando, mas às vezes é através do outro, né? Exatamente. Assim, já houve momentos em que, igrejas em que eu nem Oceanos cantei. Gente, Oceanos é o divisor de águas na minha vida, né? Se você fala em Ana Nóbrega, você vai lembrar de Oceanos. E justamente por isso, porque na hora houve um direcionamento tão outro que a gente foi fluindo, e aí esquecemos, né, de cantar aquela música que muitas vezes eu acredito as pessoas estão esperando, sabe? Mas eu acho que isso ensina a gente, ensina também o povo a não ficar com expectativa numa música, não é? Então, sabe, nos ensina a todos a realmente confiar de que o que Deus queria fazer ali foi feito, né? Então, é de ministrar a adoração realmente, né? E não fazer uma apresentação, né? Exatamente. Acho que esse é um desafio. Agora, total. Como é que foi a decisão de vocês, então, de ir para BH? Vocês foram para estudar? Exatamente. Para contar essa história, eu volto um pouquinho. Em 2001, eu fui a primeira vez para o Congresso Diante do Trono. E aquela voz falou comigo assim, vai para o Congresso. Foi exatamente isso. Tava um sábado de manhã ali, deitada ainda, dormindo, e despertei com essa voz, vai para o Congresso. E aí, é uma longa história desse milagre que Deus fez, porque na época era algo muito difícil para mim, eu não tinha recurso, eu não conhecia a cidade, eu nunca tinha saído, sabe, do Ceará. Então era tudo impossível. Mas eu fui, resumindo, fui. E ali no congresso o Senhor falou comigo que ali seria a minha casa, que eu estava na Lagoinha, né? A Lagoinha hoje conhecida como Lagoinha Matriz.
Então, diante do trono ministrando, e o Senhor falava comigo: olha para esse lugar, contempla, porque essa vai ser a tua casa. Então eu voltei para Fortaleza com um coração muito aquecido com essa palavra e achando que ia ser breve, né? Ia ser logo. Fácil. Isso em 2001. Aí em 2002 nos casamos, né? Claro que quando eu voltei do congresso compartilhei com todo mundo, com os meus pais, com a minha liderança, com o Devaldo. E aí nos casamos e aí o tempo foi passando e claro que nada foi acontecendo, né? Achava eu. Que hoje eu tenho outro entendimento. Eu acredito que tudo que eu vivi nesse intervalo de 2001 a 2008 cooperou para esse momento, né, acontecer. E eu abro até um parêntese aqui, porque eu sei que muitas pessoas que estão assistindo esse podcast podem se sentir como eu um dia me senti, de achar que Deus havia esquecido e de que as coisas que eu estava fazendo em nada tinham a ver com o chamado de Deus para mim. Eu lembro que eu trabalhei nesse período num escritório na Associação da Polícia Federal. Trabalhei 7 anos na Associação da Polícia Federal do Estado do Ceará. E eu era uma secretária. Só que ali eu estava sendo forjada, né? Eu fui forjada, passei no fogo mesmo, não é? De tantas experiências que eu vivi, eu estava sendo preparada para o que Deus ia fazer. Então, você pode aí achar que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Deus está, né, ali nas malhadas te preparando para um novo momento. E isso é tão importante quanto. Então, aconteceu que eu guardei aquela palavra no meu coração, fiquei esperando as coisas acontecerem. E aí, em 2005, 2006, né, Devaldo começou a ter também esse despertamento para ir para o Congresso em Minas Gerais. E aí, pastor, ele começou a liderar o processo, né? É uma coisa que eu já tinha entregue ao Senhor. Eu estava completamente dedicada lá em Fortaleza, fazendo faculdade de jornalismo. Eu estava ainda envolvida com a música e outras coisas. E aí, ele começa a ir, ele ama a cidade, ele fica impactado com aquilo que um dia eu tinha visto, né? Eu falo do Diante do Trono e os congressos. E aí, em 2007, a gente já vai para o Congresso decididos a conhecer o extinto CTMDT, né? Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. Então, quando a gente chega ali, a gente já tinha pesquisado vários lugares, a gente já tinha olhado seminários no Norte, no Nordeste, né? Mas a gente estava, assim, querendo muito conhecer o CTMDT. E quando nós entramos ali, foi aquela alegria, aquela confirmação. Tanto ele ficou maravilhado quanto eu fiquei. Mas eu como eu disse, eu já estava descansando na liderança. Eu falei, deixa ele fazer, né? O marido vai à frente, vai fazendo tudo. Então, quando nós retornamos desse congresso em 2007 para Fortaleza, já comunicamos à família, já comunicamos à igreja de que nós iríamos, no começo de 2008, para o seminário, né? Para Minas. Entendi. Então, foi assim que aconteceu. E aí vocês já foram para começar a estudar? Deixamos tudo lá em Fortaleza. Saiu do emprego? Tudo mesmo. Mas e aí? Sem conhecer ninguém, absolutamente. É fé, gente, fé. Sai, Abraão, da tua terra, vai, né? Sai da tua parentela. E um testemunho que eu amo muito contar. No nosso culto de despedida lá em Fortaleza, na Igreja Candeias, o nosso pastor Hildebrand Cerqueira, ele nos pediu para ir dar uma palavra de despedida para a igreja, né? Nós éramos muito envolvidos, muito conhecidos na igreja. Então, foi aquele culto que foi a família, que foi todo mundo, né? Era realmente os nossos últimos dias em Fortaleza. Só que nós não tínhamos onde ficar. A gente já tinha sido aprovados na primeira fase, a gente já tinha reunido um recurso, né? A gente pagaria uma pousada, né? Para ficar ali alguns dias. E eram quanto tempo? Conhecendo. O curso 2 anos. Eram 2 anos de curso, né? E aí, a gente não tinha ninguém, não conhecia absolutamente ninguém em Minas. E nem tínhamos onde ficar. E aí, naquele culto, exatamente naquele culto, uma família recém-movida de Belo Horizonte para Fortaleza estava ali na igreja. Naquela semana, eles foram transferidos do trabalho e estavam conhecendo a igreja. Então, quando eles ouviram nossa palavra de despedida, e aí o pastor perguntou, vocês têm algum desafio? E nós dissemos, temos. A gente queria que a igreja orasse por nós, porque nós não conhecemos, né, pessoas lá e não temos onde ficar ainda.
precisamos de uma moradia lá. E aí, ao final do culto, a igreja orou, é claro. Então, no final do culto, aquela família veio, já com os olhos marejados, dizendo: olha, nós não conhecemos vocês, vocês não nos conhecem, mas enquanto vocês falavam e pediam faziam esse pedido, nós já entramos em contato com uma família lá em Belo Horizonte. Nosso coração queimou aqui para ajudar vocês. E já está tudo resolvido. Então vocês já podem ir para Minas, né, para BH, porque lá já tem uma família esperando vocês. Meu Deus. Então foi assim, pastor, foi uma história de muitos milagres, né? Essa família nos recebeu, nos ajudou a encontrar um lugar, né? E nós, como éramos casados, não poderíamos morar dentro do seminário. Então, a gente tinha, além de todas as despesas que já eram muito altas, também essa despesa de casa, né? De uma casa ali para administrar. Mas foi incrível. Já no primeiro ano de seminário, caímos na graça do Diante do Trono. Isso que eu ia te perguntar. E como é que foi esse processo de começar a participar do ministério e da música e da banda, né? Bom, a Ana, naquele momento, né, junto com o pastor Gustavo, estavam já orando por um tempo sabático nos Estados Unidos. Isso em 2008, né? E eles tinham um projeto de ir em 2009 para esse mestrado do pastor Gustavo. E aí, eu acredito, né? Acredito não, depois a gente conversou muito. Ela estava orando por alguém que pudesse não substituí-la, mas suportá-la nesse momento fora do Brasil. E quando eu cheguei na igreja, né, eu já tinha uma bagagem de, como eu te falei, anos de liderança, de ministração. Eu já tinha um CD gravado, porque antes de nós irmos para Minas, o nosso pastor disse: olha, a gente não tem condição de bancar tudo, de bancar todas as despesas, mas eu tive uma ideia, vamos gravar um CD seu? A gente grava esse CD, a gente te ajuda, a igreja vai com você e você leva esses CDs, era a época do CD ainda, do CDzinho, né? Quem não sabe CD é um... Falar com a molecada, né? Com a molecada falar com a agora. geração... gente, então a gente fez tudo isso, né? A gente foi, acatamos o conselho do pastor e ele disse: olha, onde vocês forem, levem esse CD para vender e Deus vai levantar recursos através desse projeto. Legal. E isso aconteceu. Fomos para Minas com as caixas de CDs e assim foi, pastor. A gente, né, nos dias difíceis, quando o recurso faltava, né, estava assim quase, faltava não, porque nunca faltou. Mas quando estávamos ali já pertinho, né, dessa necessidade, a gente vendia um CD, vendia outro CD, e Deus foi nos abençoando, né, de forma que a gente nem consegue mensurar. Mas voltando, né, para a história, a Ana então viu essa nossa experiência, porque a gente tinha oportunidades de ministrar na escola, né? E quando ela me via ministrando, ela percebeu essa identificação, até porque ela já era uma grande referência para mim, né? Então, quando as pessoas falam, vocês se parecem demais, eu nem me incomodo, porque ela foi uma grande mestre para mim, assim, me ensinou demais, mesmo que de longe, e muito mais ainda de perto, né? Posso dizer. Então, eu lembro que no final do ano de 2018, no final do ano de 2008, nós já estávamos em Fortaleza de férias, né? As aulas terminaram, então fomos de férias para Fortaleza. E ali, dia 13 de dezembro de 2008, chegou uma mensagem do maestro Sérgio Gomes, ele quem, né, era responsável. E ele disse, Nóbrega, porque pela coincidência dos nomes, era tudo Ana Paula, eu também sou Ana Paula. Ana Paula também? Olha. Então ele falava, eles me tratavam como Nóbrega. Nóbrega, você deseja ministrar com a gente? A gente vai ministrar em Fortaleza, então... eu nem imaginava, mas aquela foi a minha entrada no Diante do Trono. Para mim era um convite, né? Mas na cabeça deles já era algo mais sério. Então, quando nós voltamos de férias em 2009, nós já fomos realmente integrados. Mas aí, no período que você estava lá, eles foram lá cantar? Isso, ou não? Estávamos de férias e o Diante do Trono tinha um evento em Fortaleza. E era um grande evento, acho que, meu Deus…
não sei se eu estou exagerando, 300 mil pessoas, Mo, ali. 300 mil pessoas no aterro da Praia de Iracema. Não, aquela época foi uma loucura. E a Ana com barrigão, assim, do Benjamin. Ah, é? E aí, no final do evento, ela me passa o microfone. Vai, agora é com você. Ela me pede para orar pelos levitas, né, pelos ministros ali do Ceará. E ela fala, encerra agora, encerra, né? E eu falei, meu Deus, diante dessa multidão. Ó, e foi assim, viu, pastor? Foi assim, vai! Melhor forma. Eu acho que se eu tivesse visto o topo do monte, eu não tinha subido, né? Exato. Então Então, essa foi a primeira vez que você ministrou com eles? com foi Diante em do Fortaleza. Trono, foi com o DT. Acredito que foi a primeira vez, mas eu já uma tinha, viagem, né? eu já tinha algumas experiências, já tínhamos gravado um álbum da escola também, né? E que foi uma super experiência, mas com o Diante do Trono foi a primeira vez. Que legal, né? Ser em Fortaleza. Foi incrível, né? Incrível. Na minha casa, foi incrível. Foi uma experiência inesquecível. Daí, quando a gente volta, né, no final de 2000, no começo de 2009, então a Ana já vai para os Estados Unidos, né? E aí eu vou descobrindo tudo que ela passou para mim, né? Então é uma história engraçada. Realmente eu fui descobrindo que agora eu ia ficar com a oficina de composição, agora eu ia ficar apresentando o programa do Diante do Trono, eu ia ficar liderando o Louvor na Lagoinha, né? Mas no começo eu me assustei, claro, né? Até porque estar no lugar da Ana era uma coisa, sabe, muito desafiadora. Eu enfrentei coisas muito difíceis, muitas vezes quis voltar para Fortaleza, quis desistir. Mas o Senhor me sustentou. Porque tem toda uma expectativa de que seja feito do mesmo jeito. Com certeza, com certeza. Eu vejo assim que é o grande desafio das transições pastorais, do que seja, né? As pessoas compreenderem que é outra pessoa e que Deus tem um chamado e um dom para aquela pessoa. Exatamente. E essa foi, assim, adiantando a história, essa foi uma das razões pela qual eu decidi, a gente entendeu que era tempo de sair, de ir embora de Belo Horizonte, né? É claro, eu já estava fora do Diante do Trono, mas ali em Lagoinha mesmo, né, em BH, isso… Eu quero deixar bem claro, não tem a ver com a figura da Ana. Eu acho que é a estrutura, às vezes a legião de fãs, né? Que a gente brinca assim, nem deveria ter essas coisas, mas tem, né? Tem. As pessoas criam um endeusamento, né, em torno da pessoa, então… por toda a comparação que eu vivi por longos anos, por toda a estrutura que não me deixava ser quem eu sou, cantar como eu canto, ministrar como eu ministro, sabe? Você começa se inspirando em pessoas, mas isso é um pouco, vai forjando o todo de quem você é, né? Então, quando eu vi que eu não estava conseguindo ser a Ana Nóbrega, eu entendi que era o momento de eu abrir mão de tudo e recomeçar no outro lugar para respirar, para eu ser a Ana Nóbrega. Olha só, interessante isso. Porque é muito o processo, eu percebo, do amadurecimento de a gente como pessoa, né? Sim. Porque quando criança, realmente você é aquele que vai copiando, né? Aprende, você quer se vestir igual ao seu pai, você quer… Depois ali na adolescência também, do grupo, você vai copiando, mas chega aquela fase, você tem que ter discernimento de quem é você, né? Isso. Então você vai se inspirando e tal, mas você precisa ter ambiente para isso, né? Para poder ser você, assim. E eu percebo ministerialmente isso acontece muito, né? Com certeza. A gente vai ouvindo as pessoas, pregando assim mesmo, vai copiando o outro e tal. Sim. Mas chega aquele momento que você fala, cara, quem sou eu em Deus ali, né? E tem que achar espaço para isso, né? Por isso que é tão importante o envio, né? É tão importante ter coragem de mudar de ambiente, sim, algumas vezes, sim. Né? A Ana já tinha me enviado, né? A gente teve uma experiência, eu saí do DT em 2013. E em 2012, a gente recebeu lá no grupo, né, no estúdio, a visita de um profeta, um homem de Deus. E ele, sabe, profetizou para todo mundo, palavras que já se cumpriram. E para nós, né, para nossa casa, ele disse: esse é o último ano que vocês vão gravar com Diante do Trono. E ele disse: a sua sacerdotisa tem que liberar você, né, porque Deus também tem um chamado específico para você. Então, a partir dessa palavra, né, começou a minha expulsão do Diante do Trono, né? Isso foi em maio de 2012, quando foi
Em setembro do mesmo ano, a Ana me chamou para conversar e perguntou, né, o que eu tinha, se eu compunha, né, o que eu pensava desde aquela palavra. E enfim, nós chegamos então a gravação do meu primeiro álbum, né, depois da participação no Diante do Trono. E tudo foi feito por ela. Ela me deu a banda, ela investiu financeiramente, ela me apresentou a agência dela, ela me apresentou aos empresários, ela me apresentou à época a Som Livre, que era a gravadora dela. Tudo que a Ana pôde fazer por mim de melhor, ela fez. Que demais. Então, ela me abençoou, né? Depois que a gente lançou o CD, no começo de 2013, ela disse, Noris, ela me chama de Noris. Noris, eu vou abrir sua agenda. Então, vamos ver se Deus tem isso, né? Eu já fiz tudo que eu pude e agora a gente vai ver se Deus realmente tem esse caminho. Então, quando a minha agenda foi aberta, os convites começaram a chegar, né? O respaldo dela, a bênção dela era muito importante, né? Era um know-how, assim, né? Toda a minha passagem pelo Diante do Trono também. Então, chegou o momento, né? Que foi em 2013, quando nós entendemos que cada um devia ir para um lado, né? Então, eu permaneci na Lagoinha, permaneci em Belo Horizonte, mesmo já tendo sido liberada pela Ana, né? Já tínhamos sido abençoados para voar. Mas mesmo assim, eu ainda achava que eu precisava romper com tudo, porque eu ainda me sentia assim, meio que sufocada. Às vezes as pessoas fazem nem por mal, mas você precisa se conhecer, precisa entender, né? E sobretudo a palavra de Deus sobre a sua vida, né? A gente precisa perseguir isso. Foi muito difícil, foi uma renúncia muito grande. Imagino. Mas ali, no Rio de Janeiro, Deus fez, né? Deus confirmou que a gente tinha dado o passo certo. Deixa eu te perguntar, como é que você lidava com essa questão do que se tornou, do que era o Diante do Trono no Brasil, assim, porque é isso que você falou, né? Foram canções que abençoaram a nação, esse tema da devoção, né? Do amar ao Senhor e da intimidade com Jesus, do lugar secreto, foi um tema muito forte, assim, né? Que eram ministrados, e só que tem esse outro lado de o nosso povo é um povo que vai sempre ter a tentação da idolatria, né? Sim. É uma coisa que a gente está sempre lidando, né? E era isso, né? Você tinha pessoas que, né, passavam do limite ali do que é se inspirar e amar, né? E como é que você lidava com isso, assim? Como é que foi para você se deparar com isso, assim? Foi um susto muito grande, porque eu sempre fui muito ensinada, né? Eu vivia isso antes da igreja, inclusive esse aspecto, essa é uma coisa que me assusta desde a minha conversão. Porque como eu falei no começo aqui da entrevista, eu tinha uma vivência musical antes da igreja. E depois, quando eu entrei na igreja, eu percebi que algumas coisas haviam sido levadas para a igreja, não deviam fazer parte. Então isso me assustou desde lá, desde a minha conversão. Então é claro que quando eu entrei no Diante do Trono, foi tudo muito assustador, era tudo muito grandioso. Eu também acho que nem desfrutei, sabe? Nem me deliciei com o que Deus estava fazendo, porque era uma pressão tão grande sobre mim, né? Da forma como tudo aconteceu no começo. Acho que eu vim curtir o Diante do Trono no final, quando a Ana voltou pro Brasil, ela assumiu de novo tudo, estava ali com a gente. Aí você tá... Aí eu fiquei mais leve, mas acho que nos primeiros 3, 4 anos eu só sofri, eu só chorei, era só um peso, eu queria ir embora, eu lidei muito com isso, né? E essa questão também da idolatria, do assédio, né, que me revoltava demais, né? Mas eu descansava na liderança da Ana, que sempre deixou muito claro entre nós ali, sabe, no nosso pequeno grupo, no nosso discipulado, né, que isso não devia existir. A gente sempre viu que ela jamais fomentou essas coisas. Isso, né? Então a gente descansava, a gente não podia controlar o comportamento das pessoas, por mais que a gente ensinasse, por mais que de púlpito a gente chorasse, se arrependesse pela idolatria. Eu lembro que uma vez nós estávamos no estádio em Belém do Pará. Na verdade, não era Belém, era no interior do Pará. E
um estádio lotado, mas um céu de bronze, sabe? Sim. Uma coisa pesada, uma atmosfera pesada. E aí a Ana para tudo, porque ela fez isso muitas vezes, né? Então ela parou tudo e disse: olha, vamos nos arrepender. Eu vejo que há muita idolatria, vocês estão aqui muito focados na gente, né? Então a Ana sempre fazia questão de trazer o entendimento às pessoas. Então a gente descansava muito nisso, né? A gente pedia muito a Deus que o olhar das pessoas, quando isso acontecia, quando a gente chegava no lugar que as pessoas estavam com expectativa no Senhor, era uma delícia, porque tudo acontecia, Deus fazia, o Espírito se movia, não é? Então, assustava, mas a gente também se alegrava por entender que a gente tinha uma liderança que sabia que não era sobre ela e que nos ensinava que não era sobre nós, não é? E quando eu saí do Diante do Trono para viver a Ana Nóbrega, eu também fiz questão e faço até hoje, né? Todo e qualquer fã-clube que se levanta, eu bloqueio. Eu tenho gente que me odeia até hoje. Me odeia, que sabe que não entende por que eu faço isso. Ai, por que você não aceita páginas dedicadas, sabe? Assim, se você tem um ministério e você permite isso, é um entendimento seu. Mas eu acho que não faz sentido uma pessoa perder tempo em me levantar. Não, eu já tenho uma equipe, eu tenho eu mesma que posto nas redes sociais. Eu não preciso de outras pessoas que passam o dia inteiro pensando em mim. Meu Deus. Eu não quero isso. Então, isso o ser humano não foi feito para isso. Então é um legado que eu trago dessa vivência do Diante do Trono. Eu até ia te perguntar isso, assim, o que foram algumas coisas que você aprendeu, assim? Você falou, aprendi muito com a Ana. Quais foram coisas que você aprendeu, assim, que você carrega até hoje? Você já falou uma delas? Uma coisa que eu aprendo muito, faço até hoje, quando eu vou para a cidade, é estudar um pouco sobre a história da cidade. Então eu vou logo para o Wikipédia, ou então eu entro no Instagram da prefeitura da cidade. Eu faço isso comumente, sempre, né? E isso me ajuda a entender um pouco a história da cidade, para ter um entendimento profético, né? Sabe? Poder ministrar mais ligada no que vai acontecer. A gente teve há pouco tempo em Gravataí. Não sei quando você vai vir esse podcast, mas agora, né, no momento que a gente está gravando, essa viagem foi bem recente. E já tem um tempo que nós ouvimos uma matéria sobre alguns altares, algumas, sabe, a igreja de Satanás sendo levantada ali, né, em Gravataí, no Rio Grande do Sul. E quando chegou a agenda que nós iríamos para lá, eu e meu marido ficamos muito impactados. Olha só, a gente acabou de tomar conhecimento de algo, né, que está acontecendo na cidade, de monumentos sendo levantados e de reuniões, assim, de bruxaria e tudo mais. E Deus está nos enviando para essa cidade. Então, eu lembro que eu fiquei muito pensativa sobre o que ministrar, né, naquele lugar, naquela conferência. Era uma conferência de mulheres. E, enfim, Deus me deu claramente a direção. No final, a gente, sabe, fez um ato profético como aquelas Jaéis, vou colocar no plural aqui, que sabe que derrotam o inimigo. Então, sabe, a pastora ficou muito emocionada com o fato de eu saber o que estava acontecendo com a cidade. Muito legal. Mas isso é um entendimento que eu trago do Diante do Trono, né? Essa coisa de não repetir a lista, da gente sempre ter uma coisa fresca. Discernimento ali do maná, sempre. E de trazer os músicos com a gente, sabe? Aqui a gente não vai tocar eu não vou pegar a minha lista, meu top 5 do Spotify e vou colocar para tocar na igreja. Isso não vai acontecer aqui, né? Então, quando você vem para integrar nossa equipe, você tem que ser tão flexível quanto eu sou, né? E quanto o Espírito quer que nós sejamos. Então, esse zelo, sabe, esse amor pelo Brasil, que eu trago muito com a Ana. A Ana sempre promoveu esses ajuntamentos, profetizou sobre o Brasil. Quantos jejum. Pois é. Intercessão. Então, tem muita coisa. Poxa, que legal. E aí, a música que acabou assim explodindo, né, foi essa Oceano, que era Oceans, né? Isso. Como é que foi o processo de gravar essa música, assim? Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, né, 2014 isso, a gente estava vivendo tudo novo, né, tudo novo. E era uma nova igreja, uma nova geografia, o ministério
a gente agora estava nessa carreira solo. E eu lembro que nós estávamos ainda no finalzinho dessa temporada em BH, convivendo, né, morando com uma pessoa, uma amiga veio morar com a gente. E ela estava vivendo um processo muito difícil, pessoal muito difícil, separação, mudança geográfica também. E ela estava experimentando ali um começo de uma depressão. E eu lembro que por muitas vezes eu a ouvia clamar: Senhor, não me deixes desistir. Não me deixe desistir, Senhor, da minha vida, né? E nós estivemos ali auxiliando-a nesse processo, né? Cuidando da vida dela como uma ovelha, uma amiga muito querida. Então, quando eu fui para o Rio de Janeiro e pensando nesse novo álbum, o Senhor me deu a canção Não Me Deixes Desistir, que se tornou o nome e o título desse projeto, desse CD e DVD. CD e DVD, gente. Então, DVD é o mesmo do CD, mas com Olha, vídeo. eu acho que esse podcast tem que ter aí uma legenda. O pessoal do Dudu, né? Coloca aí, gente. Enfim, brincadeira. Glossário. Isso, tava procurando essa palavra. E aí, a gente estava então com todo o repertório do projeto. A gente faria a gravação ali, né, em setembro de 2014. E tinha uma música da Hillsong, Love Goes On, que eu queria muito gravar, mas ela não tinha ainda uma letra oficial. E aí eles falaram: olha, se você quiser, faz a versão, que aí a gente envia pra lá e quem sabe possa ser aprovada. Mas eu não tinha tempo hábil para isso. E aí, o próprio representante, né, da Hillsong no Brasil falou: olha, o que você acha de gravar Oceans? E já era uma música que me ministrava demais. Nossa. Essa música faz parte do álbum Zion. Então, todo o álbum Zion eu sei de cor. Inclusive, a música que eu estava pleiteando era do próprio álbum Zion. Tá. Então, eu falei: meu Deus, Oceans. Ele falou: essa música é incrível, Ana, tá sendo uma super ascensão. E eu vou mandar pra você a versão em português. Eu falei: manda. Quando chegou, eu vi que era a cereja do bolo do projeto, sabe? Tinha tudo a ver com o que eu estava cantando, com um novo tempo, né? Assim, Oceanos leva-me, né? Guia-me, pra que em tudo em ti confie, né? Então, eu falei: meu Deus, ela se encaixa perfeitamente no repertório. Vamos gravar. Então, assim, foi uma iniciativa desses representantes, né? Nem era um desejo meu. Ela nos foi dada como esse grande presente. Então, eu nem imaginava que a gente ia ver tudo isso, mas realmente, ali no Rio, eu lembro de um dia que o diretor de uma das maiores rádios, eu acredito que é a maior rádio do Rio de Janeiro, que é, consequentemente, uma das maiores do Brasil, né, entrou em contato com a gente, conseguiu o telefone do meu esposo e disse: olha, eu quero tocar essa música. Quero tocar essa música na rádio. Então, assim, a gente, graças a Deus, nunca teve que, não é, fazer alguma ação, sabe? Outra coisa para que a música fosse. Então, tudo foi acontecendo muito naturalmente. A gente foi lá e nessa rádio, conversamos com ele ficou impactado com o nosso testemunho. E até hoje, mesmo a gente não estando mais no Rio, mas continua sendo um grande apoiador, né, do ministério. E aí, por causa de Oceanos, né, os convites começaram a triplicar, né, assim, chegando. E eu digo que no Rio a gente experimentou esse crescimento, né? E, sobretudo, eu deixei de ser a menina do Diante do Trono, né? Pra você ter uma ideia, teve um programa que eu fui de televisão que a apresentadora me apresentou como Ana Paula Valadão Nóbrega. Você acredita? É sério, gente. Aconteceu. Sério? Olha só. Por causa disso, a gente começou a trabalhar o Ana Nóbrega sem o Ana Paula, né? Porque, enfim, eram imagens muito ligadas. E então, assim, no Rio, as pessoas começaram a me ver como Ana Nóbrega, né? A entender mais como era o meu jeito. Daqui a pouco me convidavam para ministrar a palavra. E, enfim, o Rio, nesse tempo no Rio, foi esse tempo de expansão. Foi esse tempo de crescimento, né? Foram 10 anos no Rio? Quase 10 anos, né? A gente ficou 9 anos e pouquinho. Quase 10, né? Quase uma década ali. E essa música, ela tem uma mensagem muito, muito forte, né? Porque eu amo músicas que te remetem a uma das passagens bíblicas, assim, né? Que nem agora essa que explodiu no Brasil, né?
do Paulinho, nosso amigo. Ah, meu Deus, maravilhosa. Porque parece que João Batista tá cantando pra você. Então é muito legal incrível, você ter a imagem do personagem ali, né, cantando. Eu gosto muito de músicas assim. Uau. E essa música, né, falando ali sobre o Espírito nos levar para lugar mais profundo e tal. E às vezes, alguns momentos parece romântico, né? De tipo assim, me leva a um lugar mais profundo. Mas profundo é onde não dá pé, né? Com certeza. Certeza. A experiência de Ezequiel, não é? Que é uma experiência apostólica, porque Deus faz primeiro nele para depois fazer no povo. Então, muitas vezes, né, nós que estamos nesse lugar de liderança, de influência, de referência, somos os primeiros a ser levados, né? E é interessante que quando a gente vê, então, Ezequiel ali 47, você não vê Deus, olha, vem cá, Ezequiel, mas eu vou te dar uma bomba de oxigênio, eu vou te dar uma roupa indumentária apropriada para esse mergulho. Não tem nada disso, né? Vem, só vem. Confiar. Só confia, né? E é muito linda a obediência de Ezequiel, que não retruca, não fica questionando como, né? E mesmo quando a gente retruca, mesmo como Maria, né? A gente, Senhor, como é que isso vai acontecer? Ainda assim, toda a paciência de Gabriel ali, a pessoa do próprio Senhor dizendo, não tenha medo, o Espírito do Senhor vai te envolver, né? E tudo acontece. Enfim, é uma música impressionante, assim, a gente começa a tocar. As primeiras notas, as pessoas já se derramam, né? E eu falei aqui que às vezes a gente não canta, ela não ministra, mas é realmente por uma direção. Mas o fato é que não tem como não cantar Oceanos, né? Por tudo que ela é, pela mensagem que carrega, pelo que ela provoca também nas pessoas. Muitos novos convertidos estão nesses ambientes e são impactados pela mensagem da canção. E na minha vida, assim, acho que é a música da minha vida, né? Não posso negar. Isso é muito interessante. Sempre me leva, sempre através dela eu sei que Deus está fazendo coisas novas, me levando também a lugares onde eu preciso confiar totalmente, né? Eu vejo assim que na Bíblia, né, não tem o chamado do... eu diria assim, que na Bíblia, no fim das contas, só tem um chamado, né? Ou uma missão, né? Que é ser testemunha. Né? Você vai fazer isso cantando, você vai fazer isso pregando, você vai fazer isso escrevendo, você vai fazer isso para 1 milhão, para 10 pessoas, para uma só. O nosso chamado é ser testemunhas. Então eu vejo que há um poder muito grande quando a pessoa está cantando uma coisa que é um testemunho para ela. Sim, sim. Existe essa identificação muito grande, já que você está falando nisso, com as mulheres tentantes. Né? Eu tenho essa identificação muito grande. E hoje... Então explica só para as pessoas o que é uma mulher tentante. Tá. Então, existe essa nomenclatura, né? Para mulheres, e, na verdade, família, ou casais, né? Que estão esperando, né? Pela gravidez, né? Pelos filhos naturais, né? Então, eu sou uma, e existe muito essa identificação. Uma vez que a gente abriu o nosso testemunho, né? Nossa história, então tem muito essa identificação, né? Com essas pessoas que também estão esperando no Senhor, né? Então, você falou disso, então logo eu me lembrei dessa parte da nossa vida, né, que tem feito com que nós sejamos testemunhas da paz, da alegria, da plenitude, da satisfação, do contentamento que a gente tem em Cristo, né? Porque hoje, a questão é o que fazer isso quando Deus não faz o que você quer, né? Ou na hora que você quer. Exatamente, totalmente. E para você, você sempre teve paz em relação a isso? Ou teve períodos... Eu acho que mais desafiadores, talvez pelo avançar da idade eu já tô preocupada. E isso é bom porque eu sou uma pessoa de um temperamento melancólico, fleumático. É mesmo? Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Então, mas eu, na verdade, já precisava de um pouco de ansiedade, né? Uma ansiedade boa, né? Que nos move. Então, eu acho que eu tô com 44 anos, então talvez o avançar da idade, né? E me faça, às vezes, sofrer um pouco mais, não é? Mas eu diria que, baseado em tudo que eu ouço, não é? A gente tem uma conferência, né, chamada Esperança, nós promovemos, que tem a ver, é toda baseada nessa nossa história. E a gente recebeu esse chamado de Deus em Israel, lá em Siloé, né, lá em Shiló,
A gente também trabalha com… meu marido trabalha com caravanas para Israel. E uma vez nós estávamos naquele lugar e o Senhor falou comigo, reúna Anas. Reúna Anas. E de imediato eu não entendi, eu não sabia o que era. Até que depois, inclusive de voltar a Israel algumas vezes, voltar a esse mesmo lugar, foi então que nós tivemos o entendimento de reunir pessoas que estão esperando por algo, não só por filhos, mas esperam por qualquer outra coisa em suas vidas. E a gente promoveu, a primeira vez foi em 2020, foi um mês antes da pandemia. Eu acho que foi uma das únicas conferências que aconteceram em 2020. Aquele ano, né? E na verdade a gente estava, sabe, focada numa esperança e havia outra tão maior adiante, né? Que a gente nem tinha ideia. Então, nós fizemos isso e a ideia, sabe, de fazer isso, de escrever livros, de cantar canções. Eu tenho uma canção chamada A Esperança, que eu canto com a Ana Valadão. É justamente dizer às pessoas, a gente não tá te garantindo coisa alguma. Eu não tô garantindo que você vai sair daqui e vai engravidar. Embora eu quisesse que você engravidasse, que você casasse, que você fosse às nações, que aquela porta do emprego, do empreendimento acontecesse, fosse curado. Mas eu não posso te garantir. Agora eu posso te garantir que se você mergulhar no Senhor, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai conseguir celebrar o que você tem hoje, né? Porque é assim que eu e Devaldo vivemos. Eu sempre digo, me inspiro demais na história de Zacarias e Isabel. Quero muito ser encontrada daquele jeito, servindo, no exercício do meu sacerdócio. Eu não quero que, sabe, o Senhor me encontre no auge de uma depressão, sabe? Isso não é uma palavra de julgamento, mas é uma experiência pessoal. Eu quero que ele me encontre bem. Eu quero que ele me encontre trabalhando, frutificando. Eu quero que ele me encontre compondo, feliz, sabe, com o que eu já tenho, sendo fiel agora com as coisas que ele já tem me dado. Eu quero focar nisso, ser plena nisso. Não quero ter um filho para me completar. Eu já sou completa porque eu tenho o Senhor, né? Nem é o Devaldo que me completa, né? Um marido, um amor, qualquer outra coisa jamais poderá trazer essa plenitude que a gente só encontra em Cristo. Então, o que diz lá em Cantares 6, no verso 11, né? A amada diz, desci ao bosque das nogueiras para ver o renovo nos vales, para ver se a videira havia brotado, para ver se as romãs estavam em flor. Então, todas essas metáforas falam de uma mulher, de uma igreja que sabe que há um lugar onde ela vai encontrar tudo que precisa. Vai encontrar esperança, vai encontrar alegria, vai encontrar planos, projetos, plenitude. Então, eu acho lindo quando o anjo vem e Zacarias está. Ainda que depois aconteça tudo aquilo com ele, mas ele estava servindo. Isabel também estava firme, né? Era essa mulher para quem Maria pôde correr, uma mulher de Deus também plena e cheia de sabedoria. Então, a nossa mensagem, né, quando a gente fala de esperança é essa. A gente ainda vive esperanças adiadas, né? E temos feito tudo quanto podemos, né? Fazendo a nossa parte para que, né? Deus não vai fazer a nossa parte. Mas ainda que não, a gente tem se alegrado no Senhor. Quando em 2021 a Val ficou grávida e a gente perdeu, né? Em 2021. E aí eu lembro que quando aconteceu tal, a gente tinha falado que ela estava grávida online, então a gente falou que ela perdeu, né? As pessoas saberem e tal. Aí eu lembro que um pastor muito amigo, o pastor Paulo Borges, me ligou. E aí ele falou no telefone assim pra mim. Ele falou duas coisas. Ele falou, primeiro, ele falou, Douglas, esse é o desafio do ministério profético. Deus te faz passar por dentro daquilo que ele vai pedir pra você ministrar. Uau, tá aí. É isso que você tá falando. Então por que uma canção na sua boca tem tanta autoridade? Por que uma mensagem tem tanta autoridade? Por que um livro tem autoridade? Porque você tá passando, não era uma teoria, né? Exato. É um testemunho. Então, foi a primeira coisa. Aí a segunda coisa que ele falou assim, demorou 9 meses para gerar Isaac, né? Mas demorou 90 anos para gerar Abraão, para gerar Sara, né? Ele falou, então Deus estava gestando essa criança, mas estava gestando vocês. Exato. Né? Então ele está gerando a gente, né? Em todos esses processos, em todas essas dores e alegrias e tal. E uma coisa muito forte que você falou é que eu comecei a perceber, assim, no exercício do pastoreio e na minha vida, né?
é que alegria ou felicidade é um produto interno. Não é um estado externo. Com certeza. Se você não tiver alegria no seu interior, a gente pode colocar você para morar num palácio e te dar todos os filhos Totalmente. e te dar todos os carros e tudo que você desejar, você não vai estar feliz, porque é um produto interno. É quase que uma forma de ver a sua realidade. Então você vai ter pessoas muito mais felizes em comunidades, né, que antigamente chamava de favelas, do que você vai ter pessoas em condomínios, porque é um estado interno. É como você abrir o olho, olhar e achar as coisas para ser feliz, e abrir o olho, olhar e achar as coisas para ser infeliz. Porque tem os dois. Sempre tem os dois. É verdade. Então é o Senhor nos levar a esse ponto de contentamento, né? Eu sou sempre muito impactado com a cena da cruz. Se você vai olhando as últimas coisas que Jesus fala, né? Então, assim, ele olha pro lado, ele evangeliza e salva um cara. Ele olha para baixo, ele tá preocupado. Quem vai cuidar da minha mãe? Deixa eu organizar aqui, ó. Então você agora é filho dela, você... Entendeu? Quem vai cuidar desse meu discípulo aqui, que devia ser novinho, né? Então, mãe, você cuida dele. Olha o que ele tá enxergando. Eu estaria olhando pro prego, eu estaria olhando né, sei lá, pela dor, para mim, para minhas feridas e tal. Exato. Ele tá salvando os outros, cuidando, né? Pai, perdoa, não sabe o que estão fazendo. Tá intercedendo para Deus salvar o soldado que tá batendo nele. Exatamente. Então você vê que não adianta, é um estado interno. É verdade. Que aí, então, eu acho que esse lugar de contentamento, entrar nele deve ser assim, uma coisa pra gente perseguir como cristão, né? Com certeza. Eu não tô esperando o milagre. Eu acredito que eu já vivo esse milagre. Porque eu já recebi muitas mensagens de maridos que me escrevem dizendo: Ana, fala com a minha esposa. Mas muitos mesmo, né? Uma vez que a gente contou a nossa história, a gente testemunha. Às vezes eu vou na igreja, vou no congresso, quero falar sobre outra coisa, mas os pastores, não, a gente quer ouvir o testemunho de vocês. E aí os maridos então entram em contato, né, pedindo: Ana, fala com a minha esposa. Ou então, mulheres, fala com meu marido, né, porque ele ficou tão obcecado nessa ideia, nesse projeto, e não consegue mais viver, sabe? Tá completamente abatido. Então, quando eu ouço isso, eu percebo que a gente já tá vivendo um milagre. Então, isso é um motivo de muita alegria. A gente vê um cuidado de Deus muito grande, blindando as nossas emoções. Claro, a gente tem feito as nossas escolhas. Sim. De buscar o Senhor, de servir o Senhor na palavra, na adoração. A nossa casa é uma casa de paz, a gente está fazendo sempre tudo ao som de música. A gente veio para cá, né, 2 horas ouvindo música. Ontem saímos do Rio de Janeiro, a gente estava no Rio, a gente foi gravar uma música nova lá. E foram até chegar em São Paulo capital, quase 6 horas de viagem, ouvindo música. Rebanhão, Deval estava lá, Rebanhão, Resgate. E a gente foi ouvindo todos os álbuns que construíram, sabe, essa nossa caminhada também na música cristã, né, os que abriram esse caminho, né, antes da gente. E, é claro, tem escolhas que vão, sabe, cooperar também para esse contentamento. Com certeza. Então, a palavra fala lá em 1 Tessalonicenses 5, 18, né? Na verdade, 16, 17. Alegrem-se no Senhor, alegre-se sempre, ora, né, incessantemente. E no 18, dê graça em todas as coisas, né? Porque essa é a vontade de Deus para vocês. Então, é importante a gente também, sabe, ter uma fé racional. Se eu for por esse caminho aqui, se eu der vazão às minhas emoções, né? Se eu me deixar levar pelo que eu não tenho, se eu focar nisso aqui, eu vou sucumbir, eu vou esmorecer. Mas se eu fizer as escolhas certas, né? E diariamente, certamente o Espírito Santo vai me ajudar e eu vou permanecer nesse lugar de contentamento. Muito bom. Obrigado, Ana. Uma honra. Obrigado por compartilhar, obrigado pela vulnerabilidade, você ter a coragem de também deixar o Senhor usar a sua história, suas dores, seus desafios para que Ele leve cura para muitas pessoas.
muito obrigada pela oportunidade. Para mim é uma honra, né? Eu tô fingindo costume aqui. Mas quando a gente recebeu o convite, a gente se alegrou demais. Porque você, pastor, sua esposa, a pastora Val e todo o ministério, né, tem impactado esse Brasil. E a gente tem sido impactado também diretamente. Então, para mim, para minha casa, eu sei que são palavras do meu esposo. Pra gente é uma honra estar aqui à mesa com você. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado você que ficou aqui ouvindo ou assistindo. E eu tenho uma galera. Todo mundo que me aborda ou tá lavando louça, dirigindo ou fazendo academia. Então termina aí sua esteira. Vai pro próximo episódio aí. Mas obrigado por você estar aqui com a gente. Como eu disse no início, curte esse vídeo, deixa um comentário aí, se inscreve no canal, só para que o YouTube mesmo entenda que isso aqui é relevante, sai mostrando para mais pessoas e ele mesmo vai evangelizando, entendeu? Ele mesmo vai fazendo chegar na tela das pessoas aí. Mas obrigado por estar aqui com a gente, nos ouvindo, nos assistindo. Pega o link, manda para geral aí, para mais pessoas terem acesso a essa conversa. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!